Albert Einstein escreveu: "A teoria produz um bom resultado, mas dificilmente nos aproxima do segredo do Criador. Ele não joga dados, mas nós podemos dar as cartas." Afortunado, afortunada, bem-vindos ao canal Dinheiro da sua mente para o seu bolso. E se você acredita na lei da atração e que o que você procura está te procurando, acredite, esse audiobook estava te esperando. Aproveite a leitura e veja suas transformações acontecerem como uma mágica. O fim do sofrimento. Vivendo sem medo em tempos difíceis, ou como sair livre do inferno. Parte 2. Um guia para a consciência nua. Capítulo 8. Curando o mundo com sua mente não local. Depois de examinar esse corpo de dados por quase 2 décadas, cheguei a considerá-lo um dos segredos mais bem guardados da ciência médica. Estou convencido de que os efeitos distantes e não locais são reais e essa cura acontece. Dr. Larry Dossey. Na visão remota, expandimos nossa consciência para experimentar o mais amplo mundo ao nosso redor. Expandindo ainda mais, descobrimos que podemos realmente criar um efeito em alguns lugares que acabamos de ver. Nós chamamos esse efeito não local de intencionalidade distante. Mais de 30 anos de investigações mostram claramente que os pensamentos de uma pessoa podem afetar os funcionamentos fisiológicos de outra pessoa distante. Não só podemos influir informações sobre o mundo distante, mas também podemos influir nossa cura nas intenções de aliviar o sofrimento e reduzir a dor. Ainda não entendemos o mecanismo causal envolvido, mas os resultados são indiscutíveis e têm implicações óbvias em nossa capacidade de facilitar cura em outros. Essa cura, seja em laboratório ou em uma clínica, como propõe Larry Dossey, é considerado não local, porque a eficácia da cura ou da influência mental independe da distância. Nós consideramos os efeitos calmantes que o carinho gentil de uma mãe tem sobre uma criança angustiada, sem pensar realmente sobre os efeitos da intenção calmante. Mas como sabemos que nossos pensamentos afetam outras pessoas? Um significativo corpo de pesquisa agora existe, demonstrando que o foco de uma pessoa pode influenciar diretamente os processos fisiológicos de alguém muito longe. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você, assume urgente significado quando percebemos que estamos todos verdadeiramente conectados e talvez até mesmo emaranhados, como dizem os físicos. Experimentando o futuro. No laboratório, sabemos que se mostrarmos uma imagem assustadora a uma pessoa, haverá uma mudança significativa em sua fisiologia. Sangue, pressão, a frequência cardíaca e a resistência da pele mudarão. Este lutar ou fugir à reação é chamado de resposta de orientação. O pesquisador Dean Radin, enquanto estava na Universidade de Nevada, mostrou que esta resposta de orientação também é observada na fisiologia de uma pessoa
alguns segundos antes de testemunhar a imagem assustadora, embora não saiba quando ou o que será mostrado. Em experimentos duplos cegos equilibrados, Radin, atualmente cientista sênior no Instituto de Ciências Noética, demonstrou que, se você está prestes a ver cenas de sexualidade, violência ou caos, seu corpo vai se preparar contra um futuro choque ou insulto. Mas, se você está prestes a ver a foto de um cesto de lixo ou um jardim de flores, então não existe uma forte antecipação da reação. Aqui, ao que parece, a percepção física direta de uma pessoa a uma imagem chocante, quando ocorre, faz com que ela tenha uma única resposta física, 3 segundos antes. Nosso futuro está realmente afetando o nosso passado. Curiosamente, o medo é muito mais fácil de medir fisiologicamente do que a bem-aventurança. Se ESP fosse um fenômeno eletromagnético, isso pode ser descrito como uma onda avançada. Esses experimentos intrigantes também são descritos no abrangente livro de Radin, O Universo Consciente. As fotos que Radin usa em seus experimentos são de um padrão e conjunto quantificado de estímulos emocionais usados em pesquisas em psicologia. Essas fotos variam de esqui nos Alpes, nu na praia, a acidentes de carro e cirurgia abdominal, geralmente consideradas para provocar uma resposta emocional negativa. Fotos de copos de papel e canetas tinteiro são encontradas na faixa neutra. O resultado empolgante relatado por Radin é que quanto mais emocional for a imagem mostrada a um momento posterior, maior será a magnitude da resposta do sujeito antes de ver a foto. Os relatórios de Radin mostram que essa correlação é significativa, com probabilidades maiores que 1 em 100. O professor Dick Bierman, da Universidade de Utrecht, na Holanda, conseguiu replicar as descobertas de Radin, embora ele tivesse que montar um conjunto explícito de imagens, a fim de excitar psiquicamente seus alunos na Faculdade de Amsterdã. Resultados ainda mais fortes foram obtidos pelos físicos Edwin May e James Spotswood, que mediram a resposta galvânica da pele dos indivíduos que estavam prestes a ouvir um barulho alto em seus fones de ouvido, selecionados aleatoriamente em intervalos. Mais uma vez, as medições em mais de 100 participantes mostraram que o seu sistema nervoso parecia saber, com 3 a 5 segundos de antecedência, quando seria agredido com um estímulo desagradável. É como se nosso fisiológico agora tivesse um intervalo temporal de 3 segundos. Quando eu, Targ, fui o objeto no experimento de Ed May, minhas respostas mostraram um declínio constante. Isso foi porque, depois de algumas explosões de som altas e irritantes, o meu subconsciente descobriu que esses sons não iriam realmente me machucar, ao ponto que comecei a cochilar em meditação, mesmo com ruídos altos ocasionais em meus fones de ouvido. A evidência mais significativa para a chamada resposta pré-estímulo vem, no entanto, do pesquisador húngaro Zoltán Vásy.
Ele administrou choques elétricos dolorosos como estímulo a ser reconhecido. Dele, os resultados são os mais fortes de todos, porque o corpo humano não se habitua a choques elétricos. Sempre se experimenta choques elétricos como um novo e estímulo alarmante, embora o choque resida no futuro. Diríamos que este é um caso em que a sua percepção física direta do choque elétrico ou imagem, quando ocorre, faz com que você tenha uma única resposta física em um momento anterior. Seu futuro irritante está afetando seu passado fisiológico. O psicólogo William Brand, em seu excelente livro Distante Influência Mental, descreve esses experimentos como segue. Embora esse efeito de pressentimento seja geralmente considerado como um reflexo da precognição, conhecimento do futuro, operando em um nível corporal inconsciente, essas interessantes descobertas também podem ser interpretadas como instâncias em que eventos objetivos, como a apresentação de um slide ou a reação futura da pessoa ao slide, pode estar agindo para trás no tempo, para influenciar a atividade da fisiologia da pessoa. Experimentos emocionais na área de influência das interações mentais diretas com sistemas vivos, os sistemas DMILS, foram realizados por William Brand no Instituto de Psicologia Transpessoal em Palo Alto, na Califórnia, e pela antropóloga Marilyn Shields, diretora de pesquisa do Instituto de Ciências Noéticas. Eles mostraram repetidamente que se uma pessoa sentada como remetente simplesmente atende totalmente a uma pessoa distante, cuja atividade fisiológica está sendo monitorada, o remetente pode influenciar as respostas galvânicas autônomas da pele da pessoa distante. Em 4 experimentos separados envolvendo 78 sessões, um remetente participante, olhando atentamente para uma imagem de monitor de TV, em circuito fechado de um receptor distante, foi capaz de influenciar significativamente a resposta eletrodérmica da pessoa remota, resposta galvânica da pele, GSR. Nestes casos, as técnicas de focalização intencional ou imagens mentais foram utilizadas pelo influenciador. O influenciador simplesmente olhou para a imagem do receptor na tela do vídeo durante os testes de 30 segundos, que foram intercalados aleatoriamente com períodos de controle. Nestes estudos, Brand e Shields descobriram algo muito interessante, como o efeito telepaticamente induzido no nosso sistema inconsciente. Eles descobriram que as pessoas mais ansiosas e introvertidas tinham as maiores magnitudes de respostas eletrodérmicas inconscientes quando suas imagens de vídeo estavam sendo vistas. Em outras palavras, as pessoas mais tímidas e introvertidas reagiram com significativo maior estresse ao serem olhadas do que as pessoas sociáveis e extrovertidas. Os introvertidos e quietos podem ter mais sensibilidade na consciência do que outros. Este experimento dá validação científica para a experiência humana comum de sentir que você está sendo olhado e se virar para trás para descobrir que alguém está, de fato, olhando para você. Por exemplo, os homens sabem que na igreja ou no teatro, eles podem fazer uma mulher virar e olhar em sua direção, olhando fixamente para a nuca dela.
Esses experimentos mostram que os pensamentos de uma pessoa podem afetar a fisiologia de outra. Cura à distância. Desde o início da história, certos indivíduos foram reconhecidos como possuindo dons de cura especiais. Os faraós do Antigo Egito viraram curandeiros como conselheiros reverenciados. Os curandeiros fundaram as grandes religiões do mundo. Buda, Jesus de Nazaré e o profeta Muhammad foram considerados curandeiros talentosos. Séculos antes de Jesus, os profetas hebreus Elias, Eliseu e Isaías foram reconhecidos como curadores. E Moisés foi capaz de curar israelitas de picadas de serpente. Números, capítulo 21, versículos 6 a 9. Homens da medicina e xamãs curadores em toda a África, Ásia e Américas realizaram algumas das mais estimadas curas em suas tribos. Em contraste, o pensamento ocidental e a medicina alopática ignoraram em grande parte a ampla gama de cura mente a mente, que tem sido eficaz em outras culturas. Com nossa reverência pelo humanismo e pela razão, nós temos muito que reaprender sobre o papel da consciência na cura. Somente agora, através do uso do método científico, estamos percebendo o poder de cura da mente. Nos últimos anos, uma série de experimentos pioneiros exploraram o papel que a consciência de uma pessoa pode ter na saúde de outra e descobriu que existe uma conexão fisiológica que abrange o espaço e o tempo. Em seu livro de 1993, Pesquisa de Cura, o psiquiatra Daniel Benor examinou mais de 150 estudos controlados de todo o mundo. Ele revisou experimentos de cura psíquica, mental e espiritual, feitos em uma variedade de seres vivos, enzimas, culturas de células, organismos, bactérias, leveduras, plantas, animais e humanos. Mais da metade dos estudos demonstraram cura significativa. Um experimento desse tipo foi realizado na década de 1980, na qual um curandeiro foi capaz de prolongar a vida de bactérias que foram desafiadas por antibióticos. A física Elizabeth Rauscher e a bióloga Beverly Hubbeck, ambas da Universidade da Califórnia em Berkeley, trabalharam com a lendária americana curandeira Olga Warrow. Como curandeira, a senhora Warrow recusou-se a prejudicar conscientemente qualquer coisa viva, mas ela estava disposta a tentar curar a bactéria E. coli, que foi envenenada com tetraciclina. Amostras controles, lado a lado com amostras de comparação, as duas pesquisadoras mostraram que a senhora Warrow foi capaz de manter vivas as células de E. coli, para as quais ela estava direcionando seu pensamento de cura por um período de tempo mais longo do que os controles. Depois de 4 horas de exposição ao antibiótico, todas as bactérias de controle estavam mortas, enquanto um número significativo de bactérias pelas quais ela orava continuava viva. A descoberta importante deste estudo foi que a curandeira não foi capaz de aumentar a taxa de reprodução da colônia de bactérias saudáveis. Ao invés disso, ela foi capaz de ajudar as bactérias que precisavam de cura. O pesquisador William Brandt
sempre foi muito seletivo nos sistemas que ele estudou. Se as criaturas não fossem instáveis o suficiente, ou muito lentas, poderia ser muito difícil fazê-las começar. Se o comportamento normal de um animal está muito próximo do teto de atividade dele, então o animal pode estar mostrando quase toda a ação que você pode esperar dele. Por exemplo, um camundongo seria um alvo melhor do que um caracol, uma lesma, um beija-flor ou uma abelha. Seria muito difícil chamar a atenção do caracol. E igualmente difícil aumentar o nível de atividade do beija-flor. Embora a maior parte do trabalho de grande sucesso do experimento envolvesse o aumento e a diminuição do grau do relaxamento das pessoas em um local distante, um de seus experimentos mais importantes envolveram tentar vir psiquicamente em auxílio de células vermelhas do sangue ameaçadas. Em todos os outros experimentos que ele fez com sistemas vivos, a criatura, até mesmo um peixe dourado, tinha um nível de consciência que poderia, em princípio, ser afetada por uma pessoa distante. Em outros experimentos, sujeitos no laboratório foram solicitados a influenciar o comportamento das células vermelhas do sangue, que, até onde sabemos, não mostraram qualquer consciência. Nesses estudos, as células foram colocadas em tubos de ensaio com água destilada, que é um ambiente tóxico para elas. Se o teor de sal da solução desvia muito do plasma sanguíneo, a parede celular enfraquece e o conteúdo da célula entra em solução. Essa situação infeliz é chamada de hemólise. O grau de hemólise é facilmente medido, desde a transmissão da luz através de uma solução contendo intactas células do sangue. Um espectrofotômetro é usado para medir a transmissão de luz em função do tempo durante o experimento. Em cada série, com 32 sujeitos diferentes, 20 tubos de sangue foram comparados para cada pessoa. Os sujeitos, situados em uma sala distante, tinham a tarefa de tentar salvar da destruição aquosa os pequenos corpúsculos em 10 dos tubos-alvos. As células sanguíneas nos 10 tubos de controle tiveram que se proteger por si mesmas. Brand descobriu que as pessoas que trabalhavam como curandeiras remotas eram capazes de retardar significativamente a hemólise do sangue nos tubos que estavam tentando proteger. E elas tiveram ainda mais sucesso em retardar a hemólise no sangue com quem contribuíram pessoalmente. As bactérias são muito menores do que os glóbulos vermelhos, mas têm um núcleo e são capazes de se reproduzir. Então, elas têm um sistema mais complexo do que as células sanguíneas. Ambos os sistemas unicelulares estão vivos e, portanto, podemos imaginar tendo uma interação com a consciência humana. Experimentos semelhantes foram realizados, no entanto, com água destilada comum como alvo para a mudança de cura. Uma influência mental sobre o estado de um sistema não vivo, como a água, implica a interação psíquica direta com uma parte do universo do corpo físico, como demonstram os estudos a seguir. Os resultados de um estudo de referência mais importantes por Fred Sicher, a psiquiatra Elizabeth Tark e outros do California Pacific Medical Center, em São Francisco, foram publicados na edição de dezembro de 1998 no Western Journal of Medicine. O estudo investigou os efeitos terapêuticos positivos de cura à distância ou intencionalidade de cura em homens com AIDS avançada.
Dentro dessa revista médica altamente conceituada, os pesquisadores definiram não local ou cura à distância como um ato de mentalização destinado a beneficiar a cura de outra pessoa no bem-estar físico e ou emocional à distância. Eles também notaram que isso foi encontrado de alguma forma em quase todas as culturas, desde os tempos pré-históricos. Essa pesquisa levantou a hipótese de que uma cura intensiva à distância, de 10 semanas, com intervenção de curandeiros experientes localizados nos Estados Unidos, beneficiaria os resultados médicos para uma população de pacientes com AIDS avançada na área de São Francisco. Os pesquisadores realizaram 2 estudos separados, randomizados e duplos cegos. Um estudo piloto envolvendo 20 indivíduos do sexo masculino estratificados pelo número de doenças definidoras de AIDS. E um estudo de replicação de 40 homens cuidadosamente combinados em pares por idade, contagem de células T e o número de doenças definidoras de AIDS. As condições dos participantes foram avaliadas por testes psicométricos e de sangue, testados 3 vezes. Em sua inscrição, após a intervenção de cura à distância, e 6 meses depois, quando os médicos revisaram seus prontuários. No estudo piloto, 4 dos 10 sujeitos de controle morreram, enquanto todos os sujeitos do grupo de tratamento sobreviveu. Mas esse resultado pode ter sido confundido pelas distribuições de idades desiguais nos 2 grupos. No segundo estudo, os homens com AIDS foram novamente recrutados pela área da Baía de São Francisco. Eles foram informados de que tinham uma chance de 50-50 de estar no grupo de tratamento versus o grupo de controle. Todos os assuntos foram pareados por idade, contagem de CD4 e doenças definidoras de AIDS. 40 curandeiros distantes de todas as partes do país, cristãos, judeus, tradições budistas, nativos americanos e xamânicos, além das escolas seculares de bioenergética, participaram do estudo. Cada um deles tinha mais de 5 anos de experiência em sua forma particular de cura. Cada assunto no grupo de cura foi tratado por um total de 10 curadores diferentes em um sistema rotativo de cronograma de cura. Os curandeiros foram convidados a trabalhar em seu assunto designado por aproximadamente 1 hora por dia durante 6 dias consecutivos, com instruções para direcionar uma intenção de saúde e bem-estar ao sujeito a quem estavam dirigindo. Nenhum dos 40 sujeitos do estudo jamais conheceu os curandeiros, nem eles ou os experimentadores sabiam em qual grupo alguém tinha estado randomizado. No ponto médio do estudo, nenhum grupo de sujeitos foi capaz de significativamente adivinhar se eles estavam ou não no grupo de cura. Pelo final do estudo, no entanto, havia muito menos doenças oportunistas, o que permitiu ao grupo de cura ser capaz de se identificar com significantes probabilidades contra o acaso. Uma vez que todos os indivíduos estavam sendo tratados com drogas triplas, não houveram mortes em nenhum dos grupos. O grupo de tratamento experimentou resultados médicos e de qualidade de vida significativamente melhores, chances de 100 para 1, em muitas medidas quantitativas, incluindo menos visitas médicas ambulatoriais, 185 versus 260, menos dias de hospitalização, 10 versus 68,
menos severas doenças adquiridas durante o estudo, medidas pelas pontuações de gravidade da doença, 16 versus 43, e significativamente menos sofrimento emocional. No estudo, a doutora Elizabeth Targ concluiu: diminuição das visitas ao hospital, menos novas doenças graves e saúde subjetiva muito melhorada apoia a hipótese de efeitos terapêuticos da cura à distância. O editor da revista apresentou o artigo assim: o artigo publicado abaixo tem como objetivo o avanço da ciência e do debate. Foi revisado, revisado e re-revisado por especialistas nacionalmente conhecidos em bioestatística e medicina complementar. Optamos por publicar este provocativo papel para estimular outros estudos de cura à distância e outras práticas e agentes. É hora de mais luz, menos escuridão, menos calor. 2 outros estudos de cura à distância foram publicados em prestigiosas revistas médicas. Em 1988, o médico Randolph Bird publicou no Southern Medical Journal uma demonstração duplamente cega de sucesso de cura. O estudo envolveu 393 pacientes cardíacos no San Francisco General Hospital. E em 1999, o cardiologista William Harris, da Universidade de Missouri, em Kansas City, publicou um estudo de caso semelhante, com 990 casos de pacientes cardíacos. Seu artigo apareceu na revista Archives of Internal Medicine. Os resultados de todos os 3 experimentos clínicos divergiram significativamente da expectativa do acaso. O trabalho de Sitcher, Targ e colegas, no entanto, exigiu menos de 1/10 do número de pacientes para atingir esse significado. Atribuímos esse tamanho de efeito maior, Z/N, onde Z é o afastamento da expectativa do acaso e N é o número de tentativas, para o fato que Sitcher e Targ trabalharam com curandeiros, cada um com mais de 5 anos de experiência de cura, enquanto os outros trabalharam com pessoas bem intencionadas, mas muito menos pessoas experientes. Não há substituto para a prática. Uma análise detalhada de 23 estudos clínicos de oração intercessória e cura à distância foi recentemente publicada por John Estin e colegas nos Anais da Medicina Interna. Um exame de 16 estudos com projetos duplos cegos mostraram tamanho de efeito significativo. Além disso, 2 excelentes análises de intencionalidade à distância e estudos de cura à distância foram publicadas pelos pesquisadores pioneiros Marilyn Schlitz, William Brand e Elizabeth Targ. Tomando conhecimento da natureza não local do nosso universo, Brand tem conjecturado recentemente em terapias alternativas que nossas intenções de cura podem atingir seu objetivo voltando no tempo para afetar o momento semente em caminhos futuros alternados de desenvolvimento da doença. Brand sugere que esses momentos semente podem ser mais instáveis, como folhas de álamo trêmulas, e, portanto, podem ser vias de mudança mais suscetíveis em cura à distância intercessória. A intenção de cura pode afetar a vibração do momento semente em um momento anterior. Essa ideia de causação retroativa é como a experiência previamente descrita de sonhos pré-cognitivos, nos quais nosso sonho à noite é ostensivamente causado pela experiência confirmatória
do que nós normalmente teremos no dia seguinte. A velocidade do pensamento. Assim que suspendemos nossa consciência condicionada, temos a oportunidade de experimentar habilidades de cura em nossas vidas. Quando começamos a residir na amplidão, ficamos cientes de que o sofrimento de qualquer pessoa se reflete em nosso próprio sofrimento. O resultado é que nenhum de nós estará totalmente livre do sofrer, até que todos estejamos livres do sofrimento. Ninguém sai do inferno até que todos nós saiamos. Enquanto um grande número de pessoas no mundo se sentir frustradas, sem esperança, zangados e com fome, nunca poderá haver paz. Com o entendimento de que a natureza fundamental da não localidade é expressa no universo por meio da física quântica, bem como os fenômenos psi, começamos a compreender a universalidade da consciência. O banco de dados psi e as propriedades fundamentais da não localidade na física nos levam inexoravelmente à conclusão de que a velocidade do pensamento é transcendente a qualquer velocidade finita. A velocidade é definida como a distância que algo percorre dividido pelo tempo que levou para chegar lá. V é igual a D dividido por T. Em outras palavras, a velocidade de algo é medido pelo tempo que leva para ir daqui até lá. Porque a precognição ocorre quando o evento é experimentado antes de sua causa aparente, a velocidade do pensamento parece ser instantânea ou qualquer outra velocidade que se escolhe, mesmo velocidade negativa, porque a percepção ocorre antes do evento. A velocidade do pensamento é, portanto, indefinida em metros por segundo. Porque a consciência pode acessar o espaço-tempo não local como se fosse contínua. As distâncias espaço-tempo são inexistentes para a mente-mente ou consciência-mente-alvo. A separação da consciência é, portanto, uma ilusão. Uma vez que não há velocidade e distância para a consciência, sua percepção e minha consciência, não pode haver separação. Nesse contexto, Nagarjuna gostaria que entendêssemos que o pensamento é a violação necessária da chamada estrutura objetiva, que toda penetração da mente permite trabalhar com o pensamento instantaneamente em qualquer direção. Os dados convincentes para a precognição fazem parecer que o futuro está determinado de forma inalterável. Esse ponto de vista fatalista afirma que nossa consciência se arrasta inexoravelmente ao longo da linha do tempo, a uma taxa de 1 segundo por segundo, e o tempo é medido por eventos ao longo dessa linha. Mas essa aparente limitação do nosso livre-arbítrio é apenas uma percepção de 4 espaços: espaço comum tempo, x e yz mais tempo. Mover sua consciência para fora do plano comum da consciência, na não localidade, é provavelmente complexo. Ao mover-se pelo espaço-tempo, então você pode experimentar o livre-arbítrio concomitante com a consciência nua. Caso contrário, nossa atividade é impulsionada pela causalidade determinística comum de nossas vidas condicionadas. Acreditamos que o espaço de dimensão superior descrito em outro lugar por Rauscher e Targ explica o emaranhamento psíquico
e fornece graus de liberdade que estão disponíveis à nossa consciência, permitindo-nos ter maior acesso a possíveis futuros.